Esse artigo, ensaio de um artigo sobre uma analogia cibernética do cristão, pretendo, se possível, a graça de Deus, publicarmos em algum jornal circular da comunidade ou da região. Ensaio para uma analogia cibernética do cristão. Venâncio Aires, 2025, abril 2, quarta-feira. Gerairton Fialho. A tecnologia do chip e dos aplicativos pós-modernos, os robôs ótimos da empresa Tesla, a inteligência artificial, os automóveis e caminhões autônomos e o poder do alto de satélites, ogivas nucleares, raio laser, foguetes que pousam de ré, X-Space, e estações espaciais tripuladas, assim como o chip quântico, desafiam a teologia cristã, a verdade, a fé e a filosofia cristã. Para evangelizar esta nova geração, precisamos de figuras pós-modernas, tecnológicas. Não faz mais muito sentido para muitos falar de boi, arado, semente, uva, videira, colheita, plantio, pois poucos são os agricultores, mas todos têm ou querem ter um celular, né? Estamos gravando, com chip ao alcance da mão. Os que amam Jesus devem guardar os seus mandamentos, e o seu mandamento de amor é seguido. Neste artigo, procuraremos falar da verdade de Cristo com amor e humanidade, para os que se salvam e têm fé, mas na linguagem da vida corrente de hoje, pós-moderna, tecnológica, robótica, a era do celular, da pós-modernidade. É preciso falar com as palavras da nossa época, para o nosso povo da nossa época. Por isso esse ensaio. A arte pós-moderna de fabricar chips é dominada apenas por uma ou duas empresas de tecnologia de escala celular nanométrica no mundo. Uma na Holanda, outra em Taiwan. São fábricas de chips e máquinas de fazer chip. Uma máquina dessas custa centenas de milhões de dólares. Um nanômetro é um bilionésimo de metro, é uma escala de tamanho de uma célula do nosso corpo. Estas fábricas fazem a estrutura de armazenamento de memórias em estruturas celulares chamadas nanotransmissores, nanotransistores. O transistor é uma peça eletrônica que bloqueia ou permite passagem de eletricidade. E, ao fazê-lo, carrega nanocapacitores com energia ou os esvazia. Desse modo, forma trilhões de pontos de memória. Esses pontos de memória formam as palavras e essas palavras operam os modos sensores dos aparelhos celulares que podem iluminar as telas, vibrar alto-falantes, receber imagens ou áudio, além de sinais, receber imagens de localização de GPS, altitude, pressão, temperatura, força do dedo humano, touchscreen, em botões, na própria tela do aparelho. Com todos esses recursos na mão, o homem pós-moderno se tornou um cidadão planetário. Podemos ouvir, lembrar, medir, calcular, falar, ver o mundo em várias escalas e dimensões. É um poder quase divino que nunca tivemos na história de 6.000 anos de Adão até agora, mas o que tudo isto nos ensina sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o grande poder do alto e a fé cristã. Devemos usar toda esta ciência de modo sábio para evangelizar, sem nos deixar dominar por nada, como diz Paulo, apóstolo, em seus canônicos livros. Não devemos usar nosso tempo em distrações no celular ou malícias, mas para o que é bom e verdadeiro e santo. Além disso, devemos aprender dessa história da humanidade que fomos, como revelou a Bíblia, feitos do pó. O hardware do nosso corpo orgânico, mineral. E viemos da concepção do Espírito Santo de Deus que sopra no ventre de nossa mãe uma alma para nós. A nossa alma, espírito, sopro, ruá no hebraico,
A primeira analogia mineral do nosso cérebro e nervos orgânicos com os transistores é que funcionam com eletromagnetismo. Ambos, nanovoltagens, movimentam todas as células do nosso sistema nervoso e o cérebro. As células nervosas e os transistores do chip, até os chips e o nosso corpo mineral vieram da Terra, por isso os chips são feitos de discos de silício. A lama, barro, ponto para a verdade bíblica, pois ela já preservada, revelada e inerrante nos ensinava desde Adão, que viveu 930, e Matusalém, 963, até Noé, que comunicou para ele com o seu gravador cerebral orgânico, e assim foi chegando até Moisés escrever a escritura que temos hoje, e Jesus vir encarnado, nos anunciar todo o restante da história da nossa humanidade, como está em Apocalipse 21, 22, até o estado eterno, descendo a Nova Jerusalém do céu. A descida da Nova Jerusalém celeste para a igreja de Jesus ressuscitada em corpo celeste, porque a nossa igreja, a nossa pátria, nos ensina São Pedro, é uma pátria celeste, uma cidade celestial feita por Deus, não por empresas de tecnologia. Parabéns. A humanidade tem um grande futuro com a fé e esperança em Cristo. O pós-modernismo encontrou a Bíblia. Agora depende de nós não cairmos na soberba e extinguirmos a existência como se nós não tivéssemos alma e fôssemos como esses robôs aí ótimos da Tesla, que é capaz de pegar uma bola no ar. Da verdade, da humanidade, da liberdade, extinguir a caridade cristã, principalmente a fé evangélica, para a ressurreição no fim desta era, que já está chegando a 6.000 anos de Adão para cá, do Cristo e 2.000 anos da criação de Cristo, para o milênio em Jerusalém, Israel, e depois para o estado eterno, em corpo orgânico, como de Jesus, ressurreto, aparecendo no sudário com o seu nome, Ézio Nazareno, descoberto pela doutora Bárbara Frale, do Arquivo do Vaticano, expondo e explicando o trabalho de André Marion, da Universidade de Milão. O Nazareno feliz em nova criação inefável com Deus e anjos santos e neo-igreja Israel. Feliz Páscoa e baixe o poder do alto, do amor de Cristo em seu coração, e viva Jesus, à luz da Bíblia, nessa Páscoa. Agora vamos proceder ao segundo artigo, se nos permite, que é a questão que eu venho trabalhando há 3 anos no Rio Grande do Sul, morando no Rio Grande do Sul e trabalhando nessa questão das inundações, das enchentes, onde morei em Rolante, e escapamos de 3 enchentes que destruíram o centro da cidade, completamente. As lojas, máquinas, etc. O desequilíbrio climático do Rio Grande do Sul, essas inundações e as soluções da ciência da engenharia moderna. O Rio Grande do Sul é atípico. Suas cidades são no interior, não no litoral, que é menos populoso. Ao contrário do Brasil, que as capitais, minha cidade natal, Fortaleza, no litoral, Rio de Janeiro, onde eu me dei por gente lá com 3 anos de idade, e São Paulo, é mais no interior, mas tem Santos, você tem grandes cidades no litoral. Nos outros estados, no Rio Grande do Sul, você tem pequenas cidades no litoral e grandes cidades e a capital no interior. Isto por não haver o Planalto da Serra Geral, senão em Torres, ali Torres e a Parada da Serra, que começa então essa serra, o Planalto da Serra Geral. O Planalto do Norte, então, no Rio Grande do Sul, traz chuvas torrenciais que desaguam nos afluentes, e os 4 afluentes vêm para o Lago Guaíba, exceto o Rio Uruguai, que vai para o Rio Paraná. Então, eles descem a Serra Gaúcha e trazem volumes inundantes ao Lago Guaíba, seus afluentes e à Laguna dos Patos. Estas inundações, a maior de 2024, em maio, né, não encontram no litoral alívio do deságue na praia, mas a volumosa pressão contra a pressão contrária de água oceânica dos moles do Porto do Rio Grande, da empresa Portos do Rio Grande do Sul. Os moles permitiram o calado seguro de 6 metros ou mais para navios adentrarem e saírem do sistema SLLA, Sistema Laguna dos Patos, Lago Guaíba, afluentes Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, passando até pelas eclusas do afluente Jacuí acima. Então tem 3 eclusas no Jacuí,
já adentrando para Santa Cruz do Sul. Né? É gasto centenas de milhões de reais para retirar o lodo do canal e destruir a balneabilidade turística da maior praia do mundo e do cassino, ao lado dos moles, onde eu e minha filha pequena ainda quase nos atolamos na Praia da Areia e então aquela restaurante de peixe nos informou que foi a dragagem do porto que jogou aquela lama, aquele lodo, tirando a balneabilidade daquelas praias do cassino, a maior praia do mundo. Um emissário hidráulico mecânico oceânico implantado na saída da Laguna dos Patos evitaria este desastre ambiental constante e este desperdício constante do falido contribuinte gaúcho, com 400 milhões gastos só no último programa de desassoreamento promovido pelo deputado Pazin lá no e anunciado na audiência pública lá na Assembleia da capital do estado do Rio Grande do Sul. Esses problemas fiscais e ambientais só serão resolvidos com a construção e projeto de um emissário oceânico de lodo da Laguna dos Patos nos moles da empresa Porto Rio Grande do Sul, responsável, suponho, legal destes desastres ambientais e fiscais, que o povo gaúcho e o contribuinte gaúcho vem pagando para produzir desastres. E o pior está por vir, devido à geopolítica climática atual, mundial, agora revertida pela guerra na Europa, que tinha uma política na direção do verde, agora tentando o hidrogênio, não sabe ainda se vai funcionar. Mas do outro lado do oceano, a China, os Estados Unidos propõem mais queima de carvão, mais queima de combustíveis fósseis. E o mundo muda de estratégia energética, inclusive por causa das máquinas de guerra que dependem dessas energias de combustíveis fósseis. O programa de transição energética mundial está passando e a queima de carvão e combustíveis fósseis aumentando. Com isto, a fuligem das camadas atmosféricas aumentarão e, quando encontrarem a frente fria e os ciclones atlânticos sobre o Rio Grande do Sul, despejarão metros de milímetros d'água sobre o estado do Rio Grande do Sul, como foi na enchente de maio. Essas chuvas encontrarão os afluentes soterrados, já as árvores da última enchente arrancadas, e virão procurar a praia que já está estrangulada pelas águas profundas dos moles da pressão, da contrapressão hidráulica oceânica da empresa Portos Rio Grande do Sul, a centenas de quilômetros das suas fontes e nascentes, que serão percorridos com extrema dificuldade de vazão, mas com extrema velocidade de destruição, correndo sobre propriedades, centros urbanos e cidades, à espera do chamado pela mídia condições favoráveis do vento sul. Ora, ora, ora. Então, o que fazer? Esconder a cabeça no chão, nessa areia do soterramento, como um avestruz? Ou criar narrativas de solidariedade e socorro por helicópteros e cordas de bombeiros? E a Defesa Civil, aliás, parabéns pelo trabalho de todo o povo na última enchente, mas precisamos evitar a necessidade de tanto esforço, de maneira inteligente, usando o quê? Usando a ciência da engenharia e planejamento fiscal inteligente e prudencial. Esta será a escolha. Deus nos dê força e fé e sabedoria para agir e escolher o melhor e evitar o pior. O pior que, pela justiça divina, é justo sobre o incrédulo que não crê, que não ora, que não trabalha. Ora e labora. Assim, usando que as condições climáticas, vendo que as condições climáticas e fiscais pioram, temos pouco tempo de convencimento, discussão e trabalho. Move, em inglês. Vamos correr, gaúchos. Vamos correr. O relógio está contra nós. E enfrentar os desafios técnicos e legais. A região terá um belo futuro se conseguirmos. Eu vou dar uma pausa para verificar o vídeo. Ok. Vamos continuar. Se não conseguirmos, Deus nos livre. O pior nos espera. Não sei se teremos ainda aeroporto ou sequer capital.
A natureza hídrica do Estado deu evidentes alertas do seu limite, não só agora, ano passado, 2024, como em 2041 já dava o primeiro grito. É preciso implantar urgentemente, então, 4 obras essenciais da engenharia moderna de várias especialidades e uma oportunidade para especialistas do Brasil e do mundo todo se tornarem famosos, né, na execução e implantação do projeto dessas obras. Qual seria a primeira obra necessária? Eu vou começar pela última obra, que seria uma obra contingencial, temporária, urgente, né, para que nós possamos evitar o pior, vamos dizer assim, a um custo menor. Que seria o quê? A implantação de galerias de vazão, de inundação na lâmina, de lâmina, sobre lâmina d'água do sistema SLLA, já falei que o sistema LLA, eu abreviei, Sistema Laguna dos Patos, Lagoaíba e afluentes, são os 4 afluentes principais. Essa galeria seria sob a BR-101, na falsa barra do Bojuru, em São José do Norte, Rio Grande do Sul. Deve ser apropriadamente implantada para a proteção de sobrelâmina de inundação dos municípios lindouros da Laguna dos Patos, que sofreram e sofrem inundações e soterramentos devido à obstrução do canal natural da Foz pelo aterro da BR-101. Então, precisava, nesse aterro, fazer galerias que essa água pudesse escoar. Não toda a água da lagoa, tem uma apropriadamente, altura apropriada, para que a sobrelâmina da lagoa não desça para os municípios, não soterre os municípios lindouros da lagoa. E, claro, precisaria ter um canal de condução até a praia, que é o nível zero, onde essa água vai desaguar. E ali teria desníveis de 3, 4 metros, seria o suficiente já para correr. E esse canal poderia ser feito de uma maneira simples, com gabiões, apenas para preservar as margens, né? E pedras no leito, né? Então, seria então essa primeira obra emergencial, vamos dizer assim, Deus nos acuda, uma obra de Deus nos acuda. Essas galerias são a engenharia simples aqui do estado, a gente vê ela sendo implantada aqui nas BRs, aqui de 287, em todo lugar aqui no Mariante, estão implantando sobre a BR 287, 286, não sei bem o nome dessa BR aqui, mas eu vi essas galerias sendo implantadas. Então, essas galerias seriam, então, para evitar as inundações devido ao canal apropriado até a praia, que conduziria de forma segura a inundação, a sobrelâmina de inundação da Laguna dos Patos, que vem do Lago Guaíba, e cada meio metro de sobrelâmina de inundação na Laguna dos Patos, que se despeja na praia, nessa obra, por exemplo, você tira 10 metros lá em Porto Alegre de inundação. Olha que beleza, né? Porque a proporção da Laguna dos Patos é 20 mil quilômetros e a do Lago Guaíba não passa de 500 quilômetros quadrados. Então, a proporção é de 1 para 20. Você tira sobre lâmina de meio metro, corresponde a 10 metros lá sobre Porto Alegre, ok? Então, praticamente a gente espera que acabe com as inundações de Porto Alegre, né? De todos os que e vai favorecer as cabeceiras dos afluentes também, as cidades da cabeceira dos afluentes, talvez até a montante dos afluentes. Essas inundações vão diminuir com essa pequena obra, que o custo não é tão elevado, nem é tão sofisticada a tecnologia para a execução. Possíveis pressões e vazões de fluxos adentrantes da água oceânica devem ser estudadas para a implantação dessas galerias sobre a BR-101 no Bojuru e como podem ser operadas se livres ou comportadas em que horários da manhã, da maré e ventos. Então é preciso um estudo de maré, ventos e contrafluxo, porque quando você abrir essa lâmina de inundação, pode ser que você atinja o nível do canal dos moles. E aí a água do oceano começa a pressionar para dentro, com mais pressão. E a salinidade vai aumentar. Então é preciso fazer esse equilíbrio de estudo, de momento e de maré, para que não ocorra fenômenos contracíclicos que venham a reduzir os bons efeitos dessas galerias. Essas galerias devem ser implantadas com urgência, antes de qualquer outra implantada, obras que nós vamos mencionar aqui. Estudos sugeridos neste relatório notícia, porque técnicos serão prudencial e prevenção para o imprevisto climático temporal que estamos vivendo, né, no corrente tempo, e a fragilidade sistêmica da região do estado do Rio Grande do Sul. Apesar do seu baixo custo e dificuldade tecnológica, esta quarta obra de galerias poderá ter um desempenho muito maior e mais barato que o previsto, que a gente prevê teoricamente. Enfim, obrigado, Jesus, por ter o grande poder de luz e salvação do alto a nós, nos dar essa inteligência para
explanarmos esse plano emergencial, contingencial no Rio Grande do Sul. E a nossa capacidade de alma, como disse Santo Tomás de Aquino, né? Te amamos, Jesus. Obrigado por tudo isso. E vamos passar agora para a descrição da primeira obra mais sofisticada que será necessária para o equilíbrio do sistema e a contingência do sistema em eventos climáticos extremos, que seria um emissário oceânico de lodo da Laguna dos Patos nos molhos da empresa Porto Rio Grande do Sul, sob pressão. Então, esse emissário sob pressão hidráulica eliminaria os desastres ambientais da dragagens e fiscais do assoreamento também das praias e canais navegáveis. E seria necessário para aliviar a carga de lodo dos canais navegáveis. A segunda obra seria as comportas do... Essa primeira obra já existe no Brasil, Florianópolis tem emissário de esgoto, saneamento, existe especialidade da engenharia de saneamento, existe especialidade da engenharia oceânica, de obras oceânicas, na Austrália tem especialistas, se não tiver em outras universidades no Brasil, e é uma oportunidade de ficar famoso, né? Um especialista que desenvolver esse projeto apropriadamente. A segunda obra seria as comportas do Canal dos Moles, convertedouro de praia da sobrelâmina, inundante da Laguna dos Patos. E estas comportas fecham a navegação e despejam a sobrelâmina da inundação para a praia do Cassino, de modo técnico apropriado para ser lançada ao oceano em profundidade e distância de 30 metros de profundidade a 5 quilômetros da praia oceânica pelo emissário oceânico de lodo, dimensionada propriamente para grande vazão. Então teria que ser uma grande vazão, uma grande pressão, porque essa água tem lodo e ela precisa ser jogada a 5 quilômetros da praia e que é 30 metros de profundidade nas correntes oceânicas. E vai favorecer a piscicultura ali, porque essa água é rica em macro e micronutrientes, né? Para os peixes. E essas comportas, então, elas fechariam para que se operasse o esvaziamento da sobrelâmina de inundação pelo emissário. Então, você fecha a comporta, abre o vertedor ficava nos moles, então você abre o vertedor, a água transborda, cai no canal do emissário oceânico, o emissário oceânico lança esse lodo e essa água sobreinundante para o oceano a 4, 5 quilômetros, 30 metros de profundidade da plataforma continental. Então, isso já existe, né? A cidade do Rio de Janeiro tem, a cidade de Santos tem emissário. Então, é fazer apropriado projeto para se livrar desse lodo. Toda barragem precisa de uma descarga de lodo, como você limpa a sua caixa d'água todo ano, né? Então, você também tem que descarregar o lodo das lagunas, dos canais, etc., das barragens. E você tem que ter esses dispositivos de dados que hoje falta, né? Então, o que está se fazendo? Está se gastando 400 milhões para tirar o lodo daqui, do meio do canal, e jogar na margem, no barranco. Aí vem outra enchente, ele vai caindo, cai, volta. Aí você gasta no orçamento do outro ano mais 400 milhões, podia para a saúde, podia para a educação, podia ir para a infraestrutura, precisava cobrar pedágio mais caro, aumentar 100% o pedágio para construir rodovias. É uma economia que você faz do dinheiro público, do falido contribuinte brasileiro, não é nem mais gaúcho, né? Devido à carga fiscal que nós enfrentamos. Terceira obra seria a eclusa do canal dos moles da empresa Portos Rio Grande do Sul. Esta esclusa permitirá apropriadamente ao fluxo de navios trafegar enquanto a sobrelâmina de inundação está sendo lançada dos moles da Laguna dos Patos pelo vertedor e emissário oceânico pressurizado ao oceano profundo, sem poluir as praias e reduzindo as despesas orçamentárias de desassoreamento, que eu já vi lá 400 milhões só para uma pá de terra. Né? Deverá ser estudada, essas obras são permanentes, então você investe uma vez, talvez seja mais caro que isso, mas talvez mais barata, não sei, é preciso apropriar os custos, mas você vai investir uma vez, um ano, depois fica livre disso aí, reduz pelo menos a 10%, 20% do que se gasta hoje com desassoreamento. E os prejuízos incalculáveis, milhares de quilômetros de solos degradados para a agricultura, florestas, biodiversidade, máquinas, indústrias, comércio, habitações, sem falar em vidas humanas, né? Que nem se sabe se foi só essas. Né? Deverá ser estudado apropriadamente o auxílio desta nova infraestrutura de descarga de lodo do sistema SLLA para se dimensionar as despesas fiscais de desassoreamento do sistema hidrológico fluvial.
o que espera-se serem reduzidas com esses sistemas de obras. Além disso, um programa de recuperação dos desastres ambientais e fiscais devem ser estudadas para remoção de terras apropriadas em margens inundadas por afluentes em lagoas, margens e rios, e reposição de matas de contenção de assoreamento dos campos agrícolas cultivados às margens dos arroios e afluentes e dos canais de condução dessas águas de inundação. Então, é preciso reflorestar as matas ciliares, os agricultores devem ter uma floresta entre o arroio e o seu campo arado, né, de arar, mexe a terra, solta a terra, e aquela terra cai em abundância, então a mata ela protege desse assoreamento dos arroios e que vai para os rios, para as lagunas. É preciso ter esse cuidado, né, de forma até voluntária, né, cuidando da nosso meio ambiente, da nossa propriedade, do nosso instrumento de trabalho e de renda. Né. Outros programas e serviços de esvaziamento potencial contingente de eclusas, barragens hidráulicas deveriam também, lagos e lagunas, ser previstos e planejados quando de anúncio e notícias de condições pluviométricas extremas, como se anuncia 10 dias, vai chover acumulado de tantos dias, então seca-se as barragens, seca-se as eclusas, seca-se os rios para que crie-se capacidade, absorção desse excesso de água, né? Já que o esvaziamento antecipado reserva capacidade de regulação de vazões extremas no sistema SLLA, Lagoa dos Patos, Lago Aíba e seus frentes. Então, Jesus nos fortaleça, ilumine, abençoe, implante com amor estes cuidados ao povo gaúcho. Engenheiro Ayrton Fialho, engenheiro civil, Fernando Soares, abril 2, quarta-feira, feliz aniversário, amada. E ao povo gaúcho que nos assuste, um abraço, e ao povo cristão, a confiança e fé em nosso Senhor. Até uma próxima oportunidade. Esse aqui é o canal de notícia. Jesus Cristo Rei.